Isso aqui parece ser bom, hein? Agora a gente vai pra praia, pro aniversário de um amigo. E é uma praia que eu gosto bastante. Estamos indo aí agora na praia. Aniversário de um grande amigo meu aí, mecânico. Como que é o Martin. nome da praia? De Neina. Uma praia só bem tradicional de Maltês, assim. Tipo, o pessoal local aqui vai muito mais nela do que em qualquer outra. E ela não é muito grande, né? Não. É uma praia pequenininha, mas é bem bonita. A via é bem limpa e tal. Acompanha aí. Spanish. Oh, it was now. Yes, and 12. Vamos dar um mergulho? A gente tava voltando da praia e a gente viu um cachorro na rua, né? Tipo, velhinho assim. E aqui é muito incomum você ver cachorro na rua, não tem cachorro de rua. Quando tem, foi abandonado ou fugiu ou algo assim. Então é muito comum as pessoas postarem em um grupo de Facebook, né? Quando acham um cachorrinho. E aí a gente pegou o cachorro e ele tá aqui. Calma, homem, calma. Gente, olha a minha situação, olha meu cabelo, duro, mais duro que tudo. Eu preciso trabalhar, a gente tá ligando pra ambulância aqui, que eles vêm buscar aqui. Sei lá, eles vêm ver que tem o cachorro. O povo tá super estressado, super estressado. Acho que tá tudo sob controle. Ele tá ali, como aqui. E como ele é velhinho, ele é babão, né? Daí ele tá babando na casa inteira aqui. Eu fiz faxina hoje. Não é nem clickbait, galera. Gente, juro, eu estou completamente podre. Agora são 9h38 e eu tinha que vir pra casa meio que correndo, porque apesar de hoje ser domingo, eu tenho uma tarefa um pouco mais complicada no trabalho, que eu preciso fazer algumas horas extras, e hoje era esse dia. Eu precisava ter começado às 8. E cara, qual a chance disso tudo acontecer? Oi, voltei em condições melhores do que antes, porque eu tava acabada nos takes que vocês acabaram de ver. Já se passaram alguns dias, na verdade,
desde quando a gente resgatou aquela cachorrinha, que depois a gente descobriu que era uma fêmea. Eu vou dar os updates pra vocês do que aconteceu, quem ela era e, enfim, tudo que a gente conseguiu de informação, o que aconteceu no fim das contas com ela, né? Como vocês podem imaginar, ela não tá com a gente, porque eu não postei mais nada sobre ela, só uma foto dizendo que eu tava com saudade, porque eu tô mesmo, mas ela não tá com a gente. Isso era uma coisa que a gente já sabia que ia acontecer, porque a gente encontrou ela no momento em que a gente não teria como ficar com ela. A gente tem muita vontade de pegar outro cachorro pra fazer companhia pro Kovu. Ele sempre teve um irmão ou uma irmã, então é uma coisa que depois que a nossa outra cachorrinha se foi, a gente sempre pensou. E quando essa cachorra chegou, a gente falou, tipo, caramba, tinha que ser agora. Porque basicamente a gente vai viajar na próxima semana e a gente vai ficar 20 dias fora, então não faria sentido nenhum pegar um cachorro e aí depois de 5 dias ficar longe dele por 20 dias, sabe? Então tem toda a questão do nosso apartamento também, que a gente teve que pagar um valor a mais para trazer o Kovu, porque inicialmente ele não aceitava cachorro, mas a gente explicou que o Kovu é muito tranquilo, ele é muito pequenininho, ele não faz bagunça nenhuma, basicamente. Então o landlord acabou deixando, só que a gente teve que pagar um valor a mais. Então isso era uma questão que também a gente teria que pensar no que fazer, assim. Então a gente sabia que nesse momento a gente não ia conseguir ficar com ela. Bom, gente, o que aconteceu? Então eu vou tentar resumir pra não ficar muito longo. Basicamente aqui em Malta não tem muitos cachorros de rua. Na verdade não tem cachorro de rua. Então quando a gente vê algum, muito provavelmente ele tá perdido. Ele tem dono, mas ele fugiu, ou enfim, se perdeu. Então, quando a gente viu ela, a gente não pensou duas vezes, porque além dela estar na rua, ela era claramente idosa, porque é só olhar pra carinha dela. Ela tava muito cansada, então com a língua pra fora, porque tava muito calor. Ela tava muito magrinha e ela tava muito suja e mancando. Então, tipo assim, era o combo pra que a gente fizesse alguma coisa. Então a gente não pensou duas vezes e pegou ela e trouxe pra casa. Mas a gente não sabia ainda o que fazer, então a primeira coisa que a gente fez foi tirar uma foto dela, postar no Facebook. E aí a gente postou no Facebook, basicamente encontramos esse cachorro perdido, porque a gente não sabia que era fêmea. E a gente tá procurando pelo dono e tudo mais, ele tá muito magrinho, tava muito cansado, tava procurando por comida, enfim, procurando pelo dono. Muito rápido, 3 pessoas responderam, liga para esse número aqui, que é um órgão do governo, eles vêm até você e eles checam se o cachorro tem microchip, porque se o cachorro tem microchip, ele tem dono. E a gente ligou, assim, na mesma hora a gente ligou. Eles chegaram depois de uma meia hora, mais ou menos, e eu fiquei aqui em cima com o Kovu, porque ele tava muito estressado, e o Pietro desceu com ela. Só que eu não tava esperando que eles iam levar ela, eu tava esperando que, sei lá, que eles iam falar quem ela era pra gente e tudo mais, se tinha dono ou não. E gente, não sei, que ela ia ficar com a gente até achar o dono, até o dono buscar. Não faço a menor ideia, eu não tava esperando que ia ser a última vez que eu ia ver ela, basicamente. E aí o Pietro me mandou uma mensagem falando que eles tinham checado, que ela tinha microchip, que ela tem dono, e que ela tinha ido embora, que eles tinham levado ela. Esse é o procedimento padrão. Se tem chip, eles levam o cachorro com eles, e o dono tem 7 dias pra poder buscar o cachorro, acredito que num abrigo. Então, acho que é pra lá que ela foi. Só que, tipo assim, depois de uns 5 minutos que a gente ligou, muita gente começou a comentar no meu post. Muita gente mesmo. Eles começaram a comentar que essa era uma cachorrinha chamada Joy, que ela era uma cachorra que tinha sido abandonada anos atrás e que ela era da rua, que ela era muito conhecida num bairro específico aqui de Malta e que todo mundo cuidava dela e dava água, comida, enfim. Só que se vocês verem a situação que ela tava, assim, eu acho que nos vídeos dá pra ver bem, mas pessoalmente é pior. Ela não tava sendo uma cachorra cuidada, ela tava na rua, gente, ela tava na rua, não tem nada que explique os comentários das pessoas. Porque muitas pessoas ficaram bravas comigo por eu ter resgatado ela, como se ela fosse da comunidade, vamos dizer assim. Como se ela fosse da comunidade daquele bairro ali e as pessoas cuidassem dela como se ela fosse deles. Só que ela não estava nem um pouco cuidada. Primeiro de tudo, eu não sabia disso, eu não sabia que ela era muito conhecida aqui em Malta
E segundo, que ela não estava sendo cuidada, gente. Ela não estava sendo alimentada, porque ela estava muito magra, ela não estava nada, ela não estava recebendo carinho, ela não estava nada. Ela estava cansada e procurando comida e enfim. Muita gente começou a comentar sobre isso, algumas pessoas ficaram do nosso lado, falaram finalmente alguém fez alguma coisa, então isso me deu uma acalmada no meu coração. Mas eu fiquei muito aflita porque ela tinha ido embora e aí começaram a falar sobre o dono dela, que ele tinha abandonado ela há muitos anos. Então eu falei, caramba, então meio que ela vai voltar para a mesma situação se ele pegar ela de novo, né? Muitas pessoas começaram a me criticar no post, muitas mesmo. Então eu resolvi apagar o post, porque eu tava exausta, eu tava trabalhando muito nesses dias, eu tava cansada, eu tava muito preocupada com ela, eu pensava o tempo todo nela, tipo, pra onde que ela foi, o que vai acontecer. E além disso, algumas pessoas estavam me julgando pelo que eu fiz, como se eu tivesse feito alguma coisa errada. Então eu só apaguei o post e falei, não consigo mais lidar com isso. E aí no dia seguinte, deles terem levado a Joy, a gente ligou pra esse órgão que veio buscar ela, pra ter um update, né, pra entender o que tinha acontecido com ela e tudo mais, porque a gente tava preocupado de verdade, gente. Tipo assim, a gente não queria pegar ela pra ela voltar pra mesma situação que ela tava, ou enfim, pra não saber mais dela depois. A gente se apegou mesmo a ela. Ela ficou 1h30 com a gente e a gente se apegou real. Então a gente ligou lá e perguntou sobre ela, explicou quem a gente era, o que tinha acontecido e tudo mais. E aí a pessoa que atendeu a gente, ele foi muito querido, ele foi muito solícito. E eles falaram, basicamente, que ela tinha voltado pro dono dela. E isso quebrou o nosso coração em 475 mil pedaços. Porque não era o que a gente queria. Definitivamente não era o que a gente queria. A gente estava esperando que ela fosse para uma ONG, para um abrigo, qualquer lugar, menos que voltasse para uma pessoa que deixou ela nessa situação. Eu queria muito poder dar um fechamento legal e feliz para essa história, mas infelizmente não foi isso que aconteceu. Eu não queria, mas eu acho que ela vai acabar voltando para a vida que ela tinha. E infelizmente ela chegou num momento em que não tinha como a gente ficar com ela, então assim, a gente tentou fazer com que ela fosse para um lugar menos pior do que a rua, né? Menos pior do que ficar nesse calor de 35 graus que ela tava. Que aqui em Malta tá fazendo isso. E, assim, a sensação térmica é pior do que isso. Então, imaginem viver todos os dias nesse calor na rua, tendo 14 anos, porque a gente descobriu que ela tinha 14 anos. E isso para um cachorro, vocês devem saber que é, tipo assim, é um cachorro muito idoso. As patinhas fracas, então ela andando mancando, toda suja, procurando por comida. Inclusive, quando a gente pegou ela, ela tava comendo ração de gato, um resto de ração de gato que tinha na rua. Então, isso não é vida. E muitas pessoas falaram que eu tava errada de pegar ela, que eu me intrometi na vida dela, que eu tinha a obrigação de fazer com que ela voltasse pro happy place dela. Eu não tenho obrigação nenhuma disso. Eu não tinha nem obrigação de pegar ela, eu peguei porque eu queria dar uma vida melhor pra ela de alguma forma. De qualquer forma, essas pessoas meio que conseguiram o que queriam, porque eu acredito que ela vai voltar pra vida que ela tinha. Como eu disse, a gente vai viajar daqui 6 dias e a gente vai ficar quase um mês fora, então não tem muito o que fazer nesse momento. A gente quer ligar lá de novo pra, sei lá, ver se tem mais algum update. Mas eu falei pro Pietro que quando a gente voltar de viagem, eu quero passar na região onde a gente encontrou ela, na região onde ela é conhecida, pra gente ver se a gente encontra ela e tentar cuidar dela da melhor forma possível. Talvez, sei lá, levar ela pra dar um banho, pelo menos. Alguma coisa assim, porque ficar deixando o resto de comida de gato pra ela, isso não é cuidar dela, apesar das pessoas acharem que sim. Bom, agora são 5 horas da tarde, estou esperando meus cookies ficarem prontos pra eu ir pra academia, que equilibra tudo. Na real, eu resolvi fazer cookie porque uma amiga vai vir aqui amanhã de manhã pra tomar café comigo, porque a gente vai tentar comprar os ingressos do show do Oasis, e eu acho que vai ser uma grande batalha que merece cookies. Então, eu resolvi fazer. Vamos ver se vai sobrar alguma coisa, né, porque eu tô fazendo um dia antes, então não sei, não garanto nada. Esse é um querido. O pelo dele é muito gostoso. A gente tem que descobrir o nome dele. Ou dela, não sei.
Achou que esse vídeo tinha acabado, né? Pois é, eu também. Eu tava aqui pronta pra gravar outro vídeo, mas eu recebi uma mensagem e óbvio que eu tinha que adicionar isso nesse vídeo ainda. Eu acabei de falar no vídeo que a gente não tinha tido um final feliz pra Joy, mas acontece que a gente teve. Eu acabei de descobrir que a gente teve. Eu recebi uma mensagem no meu Facebook de uma das pessoas que estavam tentando me ajudar quando a gente resgatou a Joy, e essa pessoa me mandou: você literalmente salvou a vida dela. E me mandou um link. Era um vídeo da Joy, ela foi resgatada, então a partir do momento que eles levaram ela, que a gente tinha achado que eles tinham devolvido ela pro antigo dono dela, na verdade não, na verdade ela foi resgatada, ela tava num abrigo, e uma outra cuidadora, uma moça que cuida de cachorros mesmo, que resgata cachorros e cuida deles, ela pegou a Joy. Então ela tá num lugar muito legal, é um lugar grande, aberto, com outros cachorros. Ela tá sendo amada, ela tá sendo cuidada, ela tomou banho, ela tá sendo alimentada, enfim, ela tá tendo o restinho de vida que ela merece ter, do jeito que ela merece ter. E eu não sei nem explicar, assim, o sentimento que eu tô, porque é uma felicidade tão grande, assim, um alívio, que desde quando tudo isso aconteceu, que hoje faz uma semana, mais de uma semana, eu tenho pensado nela, assim, o tempo todo. Não teve um dia que se passou que eu não pensei nela, porque até então a gente não sabia o que realmente tinha acontecido com ela. Apesar da gente ter ligado lá, e eles terem dado uma informação um pouco vaga, né? Não tinha como ter certeza de onde ela estava, se ela tinha voltado pro dono dela, se ela estava no abrigo. Então ficou uma coisa meio superficial ali, a gente não tinha certeza de nada. E é essa incerteza que estava deixando a gente tão agoniado, angustiado, preocupado mesmo. Esse sentimento de não saber como ela estava, com quem ela estava, se ela estava sendo alimentada, se ela estava passando calor ou não, se ela estava sendo cuidada, enfim. Tudo isso estava deixando a gente muito angustiado. Então não tinha um dia que a gente passava sem pensar na Joy, sem se perguntar, caramba, será que ela tá bem? Então quando eu recebi essa mensagem, foi tipo assim, meu dia mudou de um jeito que eu não vou conseguir explicar pra vocês. Porque foi só porque a gente resolveu pegar ela ali naquele dia que ela tá tendo esse final/começo feliz dela. Então é muito doido, né, como as coisas são, porque ela viveu nas ruas por 14 anos. Ela foi abandonada quando ela tinha 1 ano. Então, por que ninguém pensou em fazer isso, sabe? Inclusive, a moça que tá com ela agora me mandou uma mensagem me agradecendo, falando que nunca ninguém fez isso em 15 anos, em 14 ou 15 anos, né? Então é muito doido como as coisas são, assim, tipo, a gente tinha que ter passado naquela avenida, naquele momento, e ter visto ela, e ela foi tão querida, gente, ela veio com a gente super boazinha, assim, sabe, sem medo, sem raiva, ela em nenhum momento tentou avançar na gente, nem nada, então era impossível não trazer ela pra casa, não fazer alguma coisa mesmo pra tentar mudar a vida que ela tava tendo. É isso. Temos sim um final feliz pra Joy, eu tô muito feliz. E a ideia é que quando a gente voltar de viagem, lá no final de setembro, a gente vai visitar ela com uma certa frequência e a gente vai ajudar financeiramente também no que for preciso. Questão de, sei lá, banho, comida, remédio, tratamento, qualquer coisa que a gente puder. Mas com certeza a gente vai querer acompanhar a vida dela daqui pra frente. É basicamente isso, então felizmente tivemos boas notícias, então não vamos acabar esse vídeo de um jeito ruim. Eu tenho a impressão de que faz 1 mês que eu tô gravando esse vídeo, mas na verdade foram só 3 dias diferentes, então apesar inclusive de eu estar com a mesma blusa que eu tô no último vídeo, não é o mesmo dia. Eu tô feliz de como a gente tá finalizando esse vídeo, então muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo.